E o que são esses erros? Os erros recorrentes são aqueles erros que eu cometi no início do meu negócio e quando eu ganhei espaço, ganhei tempo de empresa, ganhei maturação, esses erros se mantiveram dentro do meu negócio. E aí eles se transformam em erros recorrentes. E pior, eles acabam se transformando na cultura da sua empresa. Vira meio que aquela síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim e eu vou morrer assim. Só que é nessa síndrome de Gabriela, é nesse ponto que você começa a perder a sua empresa. É quando esses erros que eram de iniciantes se tornam um erro recorrente no seu negócio. E dentre todos os erros que acontecem nas empresas, um deles é o pior erro que todo empreendedor comete de uma forma recorrente, muitas vezes sem saber, mas esse é um erro responsável por acabar com a maioria dos pequenos negócios diariamente. Mas, como para todo erro, para todo problema, sempre tem uma solução para isso. E quando o empresário entende que existe uma solução e que ele começa a corrigir esse erro, como? Num passe de mágica, os números da empresa começam a decolar, começa a sobrar caixa, a empresa começa realmente a ganhar uma outra forma. Começam a aparecer as decisões mais estratégicas do negócio, elas passam a ser cada vez mais direcionadas e com extrema qualidade, né? Então, quando você começa a corrigir os erros recorrentes da sua empresa, você passa a ter um nível de gestão muito maior, muito mais aprofundado. Por exemplo, você começa a enxergar os números da sua empresa de uma forma mais clara, de uma forma com muito mais qualidade. E como que isso começa? Como que você começa a realmente corrigir essas informações? Como você consegue entender os números da sua empresa de uma forma muito mais clara, corrigindo o erro mais comum dentre os empresários e as empresárias. Corrigindo os erros, por exemplo, de parar de retirar dinheiro de caixa, parar de colocar o boleto da escola do filho dentro, junto com as contas pessoais, parar de colocar o seu cartão de crédito como se fosse um cartão de crédito de uma empresa, parar de colocar o boleto do seu condomínio junto com as contas empresariais, com os boletos de fornecedores. E por que que eu estou citando esses exemplos? Porque imagine uma coisa assim, ó. Você tem uma empresa com um ou com mais sócios, e aí imagina se todo mundo tratar o caixa da empresa como se fosse o próprio bolso. Qualquer valor que as pessoas precisarem, elas vão lá no caixa da empresa e retira o dinheiro de qualquer forma. Sendo uma empresa só com um sócio, com dois sócios, uma empresa familiar, se todo mundo tratar o caixa da empresa como se fosse o próprio bolso, imagina como que uma empresa dessa vai gerar caixa. Como que uma empresa dessa vai crescer? Se ninguém respeita os números do negócio, ninguém respeita o caixa da empresa. Imagina se isso se transformar em um problema crônico dentro da empresa, um problema recorrente dentro da empresa. Se para cada conta que o empresário precisar pagar, ele vai lá e retira o dinheiro do caixa sem nenhum tipo de controle. Como é que essa empresa vai crescer? Como que ela vai se sustentar ou até mesmo montar os caixas para os próximos meses? E esse é um problema extremamente normal quando você está começando e até mesmo aceitável. Eu não estou falando que está certo, estou falando que ele é aceitável no início, primeiro mês ali que você está colocando a casa em ordem. Até porque o dinheiro da empresa é da empresa e o dinheiro do dono é do dono. Ou seja, são coisas diferentes, são dinheiros diferentes. É por isso que existe uma pessoa jurídica. É por isso que se constitui uma pessoa jurídica, que é diferente da pessoa física. São personalidades diferentes para tratar os seus dinheiros de uma forma separada também. É por isso que empresários e empresárias precisam começar a separar os seus dinheiros, separar as suas contas. Porque, imagina só, quando você vai ao médico,
você espera que ele tenha estudado para ser médico. Se for um especialista, então, especialista de joelho, de cabeça, de cotovelo, qualquer especialista que você for, você espera que ele tenha estudado ainda mais. Você contrata um engenheiro para desenvolver a planta da sua casa. Você espera que ele tenha estudado muito, para sua casa não cair depois, você não ter problemas estruturais. Só que tem um detalhe: ninguém estuda para ser empreendedor. Os empreendedores, as empreendedoras, não estudam finanças empresariais para montar a sua empresa, montar o seu negócio. E olha a controvérsia. Isso é um tema obrigatório dentro do empreendedorismo.